Muito obrigado, Bruno, todo mundo do programa, Jane, coordenadora, e obrigado também por me desafiar, né, a apresentar esse seminário para um público tão diferente daquele que eu estou habituado. Então, é um desafio novo, tentar falar de maneira clara para que vocês possam entender, já que não é do costume de vocês, né, assistir conferências, acredito eu, da área de produtos naturais, né? Então, o que eu vou apresentar para vocês hoje é um resumo, né, da abordagem que a gente faz no nosso laboratório, que, na verdade, a gente tenta encontrar novas substâncias a partir de plantas e fungos, empregando ferramentas mais modernas, né, de química analítica. Então, nós, de produtos naturais, somos, além de químicos orgânicos, somos um pouco também de químicos analíticos. Então, a gente se denomina dessa forma. A gente acaba empregando, né, no nosso dia a dia, especialmente ferramentas de cromatografia. Então, a gente faz uso dessas cromatografias para chegar em novas substâncias, tá? Eu trabalho na Unifesp, como o Bruno comentou, tá? Aqui tem o site do meu laboratório, e o meu e-mail é para aqueles que quiserem depois trocar ideia ou fazer questões que não queiram fazer agora, né? Eu deixo aqui os endereços para que vocês possam, então, consultar depois e entrar em contato. Como eu também, assim como o campus de Araras, né, a Unifesp em que eu trabalho, que é o campus de Adema, é fora de sede. Então é importante que eu apresente para vocês, né, um pouco da história da instituição que eu trabalho. A Unifesp, né, a Universidade Federal de São Paulo, foi criada em 1933, conta hoje com 50 cursos de graduação, que estão divididos em 7 campi. O primeiro deles, claro, é a matriz, né, o Campus São Paulo, desde a sua origem, né, temos campus também em Santos, na Baixada Santista, Guarulhos, São José dos Campos, Osasco, o mais recente de todos eles, que é na Zona Leste de São Paulo, e o campus em que eu trabalho, que é o campus de Adema, que foi instituído em 2007, né, que foi com a expansão do projeto Reúne, também foi criado, né, esses diferentes campos, e como curso de graduação, o que nós temos lá em Diadema? São 7. Ciências ambientais, ciências biológicas, ciência e licenciatura, engenharia química, farmácia, química, bacharelado e química industrial. Eu trabalho em todos esses cursos, né, exceto o curso de licenciatura em ciências, porque eu não sou licenciado. Então, essa é uma exigência que os professores deste curso precisam ter. Então, nos outros 6 cursos, eu trabalho ministrando as disciplinas de química orgânica. Como pós-graduação, a gente tem 8 cursos, né, atualmente. Um deles se chama Análise Ambiental Integrada, temos Ciências Farmacêuticas, o curso de pós-graduação em Engenharia Química, Ecologia e Evolução, Engenharia e Ciências de Materiais, que assim como em Aras é multicamp, né, entre o campus Diademas e o campo São José, Ensino de Ciências e os 2 cursos que eu atuo, né, que é o de Biologia Química e o Programa de Pós-Graduação em Química. Inicialmente, eu gostaria de agradecer, né, as pessoas e também as instituições que fizeram com que essa apresentação pudesse ser gerada, especialmente, né, ao grupo LabOrg, né, que é o grupo de pesquisa que eu faço parte. Agradeço aos estudantes que se dedicam diariamente aos projetos de pesquisa, nos níveis de graduação, mestrado e doutorado, e também as minhas colegas de laboratório, né, a professora Lívia Soman de Medeiros e a professora Patrícia Sartorelli, ambas aqui nesta foto. A Unifesp, que eu trabalho tem um pouco mais de 10 anos, e as agências de fomento, né? Principalmente, né? A FAPESP, em especial pelo projeto que eu estou conduzindo nesse momento, a CAPES pela Bolsa dos Estudantes de Pós-Graduação e ao CNPq pelas bolsas de graduação concedidas. De uma maneira geral, o que eu pretendo apresentar para vocês? Como eu falei, é apenas um exemplo da abordagem que a gente faz no laboratório, onde eu vou trazer como exemplo uma única planta e também alguns dos fungos que nós trabalhamos que estão associados a esta planta. Tá? Para que eu possa trazer essa ilustração, eu pretendo apresentar para vocês um pequeno histórico, as motivações, né, dados prévios em relação a esses estudos, as abordagens experimentais que nós utilizamos e os resultados. Tá? Não se preocupem que hora ou outra eu vou voltar na parte experimental para justificar os resultados, porque, como eu falei,
como vocês não estão tão habituados com esse tipo de apresentação, é importante que me faça entender através da apresentação, misturando experimental com resultados, porque eu acho que vai ficar mais dinâmico assim. E ao final, aqueles que tiverem interesse, claro, fiquem à vontade para fazer as perguntas e os questionamentos que quiserem. Bom, a planta modelo que eu trouxe se chama Swinglia glutinosa. Tá? É uma planta, é uma espécie que pertence à família Rutácea, né? No gênero Swinglia, e é um gênero monotípico. O que vem a ser um gênero monotípico? Aquele gênero que apresenta um único indivíduo, que é o gênero monotípico, que apresenta um único indivíduo cuja espécie é a Swinglia glutinosa. Essa planta é chamada popularmente como limão swinglia. Ele é um arbusto, né, que é utilizado como planta ornamental e também como barreira corta-fogo, corta-vento em plantações. Originalmente é uma planta da Ásia, mas ela também pode ser encontrada no Brasil e na Colômbia. Por ser uma planta alojada na família Rutácea, o perfil químico desse vegetal é bastante conhecido e característico dessa família. Essas estruturas químicas aqui apresentam parte do perfil químico associado à suína glutinosa, que são alcaloides do tipo acridônicos, essa primeira parte de substâncias aqui, amidas do tipo N-benzoiltiraminas, esse segundo grupo de moléculas, e os flavonoides, que talvez sejam mais conhecidos de todos, porque são encontrados em muitos alimentos e apresentam propriedades antioxidantes, por exemplo. Em termos de propriedades biológicas, essa planta apresenta muitos relatos na literatura em que eu destaco para vocês aqui. Os compostos obtidos desta planta já foram relatados com diversas propriedades biológicas. Por exemplo, controle de ácaros e inseticidas, atividade repelente, inibidores das enzimas catepsinas L e V, que são enzimas importantes associadas com uma série de funções biológicas, em humanos especialmente, atividade antiparasitária, atividade citotóxica, atividade algicida e também de inibição da fotossíntese. Esta publicação aqui é do meu grupo e ela marca, né, o meu casamento com essa planta, porque eu iniciei essa paixão por essa espécie vegetal no ano de 2006. Como o Bruno falou para vocês aí, durante o meu doutorado, eu tive a chance de fazer um estágio sanduíche na Universidade do México. E naquela oportunidade, a ideia era utilizar produtos naturais para que a gente pudesse, então, encontrar modelos para novos herbicidas da classe dos inibidores da fotossíntese. Para isso, eu levei para o meu estágio mais ou menos 200 substâncias de origem natural de diversas classes de produtos naturais. E naquela oportunidade, a classe de produtos naturais que apresentou o melhor comportamento como os melhores candidatos a inibidores da fotossíntese foram os alcaloides acridônicos que foram obtidos a partir da espécie Swinglia glutinosa. Em função desse potencial importante, é que eu decidi, então, dar continuidade a esse estudo depois que eu retornei para o Brasil, especialmente depois que eu entrei na Unifesp Diadema. Tá? Então, esse casamento foi através desse paper que eu trabalhei com o Pedro, né, que era um estudante de graduação à época, onde a ideia que eu propus para o Pedro foi o seguinte: como esses compostos foram muito ativos nas reações in vitro da fotossíntese, vamos tentar, então, reisolar, porque esse é um desafio nosso, né? Purificar maiores quantidades das mesmas substâncias para que a gente possa entrar na escala in vivo, né? Porque essa é a importância. Você detecta a atividade in vitro e tem que depois ir para a escala in vivo para que você consiga fazer testes de seletividade, verificar se os compostos são ativos sobre plantas daninhas, e aí você encontra, sim, de fato, candidatos a herbicidas. No entanto, as coisas não andaram tão bem quanto imaginávamos e os experimentos de reprodução da purificação não funcionaram tão bem. Então, a gente decidiu publicar apenas os dados in vitro, né? E o Pedro, na época, então, conseguiu isolar 5 substâncias, 5 acridonas, são alcaloides aqui representados aqui ao lado,
E, através dos ensaios de inibição da fotossíntese, a ideia aqui é tentar localizar onde esses compostos interagem, onde esses compostos interferem na fotossíntese. E, através disso, a gente consegue estabelecer os mecanismos de ação para essas substâncias. De modo que o composto número 1, aqui, apresentou seu sítio de ação localizado sob o lado doador de elétrons do fotossistema 2, exatamente sobre a enzima de evolução do oxigênio. Já os compostos de 2 a 5 interferiram no lado aceptor de elétrons do fotossistema 2, da mesma forma que o herbicida comercial chamado de DCMU. Isso, então, nos permite sugerir que substâncias dessa natureza poderiam, sim, ser empregadas como modelos para novos mecanismos de ação de herbicidas inibidores da fotossíntese, certo? Apenas para contextualizar, para que vocês não fiquem perdidos nessa questão da bioquímica, porque eu trabalho também com a bioquímica, é importante que a gente faça um pequeno revival, né? Vamos recordar um pouquinho da bioquímica, e aí chega a hora que a moçada torce o nariz quando se fala de bioquímica. Eu também torço o nariz para a bioquímica, mas essa é a única parte da bioquímica que eu entendo, é a única parte da bioquímica que eu gosto. Então, a fotossíntese é o seguinte. Rapidamente recordando para vocês, é um processo crucial para plantas e outros organismos. Como vocês se recordam, a fotossíntese ela acontece em dois momentos, né, chamada fase fotoquímica e a fase bioquímica, ou fase clara, fase escura, respectivamente. O que acontece durante a fase clara? São as chamadas reações luminosas da fotossíntese. Após a incidência luminosa, ocorre a oxidação da molécula de água, tá? E tudo isso desencadeia uma série de reações redox, que trazem como produtos da fotossíntese durante a fase clara a formação dos substratos ATP e NADPH. Esses substratos, que são o armazenamento de energia, durante a fase noturna, são empregadas em reações de assimilação de carbono ou de fixação de carbono. Através da fixação de CO2, ocorre então a produção de carboidratos, e esses carboidratos, na sequência, são os responsáveis, são os precursores iniciais das diversas rotas biosintéticas metabólicas que originarão os produtos de origem natural. Qual que é a função de um produto natural em um organismo? É um mecanismo de defesa, tá? Então, você tem ali propriedades que essas substâncias apresentam que podem, por exemplo, repelir o ataque de patógenos, promover comunicação química com outra planta, com outro tipo de organismo, liberando substâncias tóxicas no momento de estresse. E é isso que é a função, é defender o organismo que o produz para que situações não convencionais tenham condições de ser impedidas. Então, quando essas reações que eu promovo no laboratório são realizadas para inibir a fotossíntese, se eu consigo inibir a fotossíntese, nós então temos condições de interromper esse ciclo natural para a formação desses mecanismos de defesa, e é assim que os herbicidas inibidores da fotossíntese trabalham. Eles acabam que não deixando que a defesa aconteça, e aí os mecanismos de ação desses defensivos agrícolas fazem a sua ação proposital, que é matar o vegetal ou controlar esse vegetal durante as miscigenações entre cultura e plantas invasoras. Onde que esse fenômeno acontece? Esse fenômeno acontece em uma organela, chamada cloroplasto, aqui representada. Não vou detalhar todas essas suborganelas, mas o importante é que a gente saiba que aqui, ó, nessas pequenas bolachas, que parecem bolachas traquinas, né, que vocês podem perceber, empilhadas, são chamados de tilacoides. Um conjunto de tilacoides é chamado de grânum. E é exatamente aí dentro dessas bolachas traquina que acontece a fase clara da fotossíntese. Tá? Durante o dia, ocorre a formação de ATP e NADPH, e durante a noite, essa quantidade de energia ela é expulsa
para fora da membrana, onde acontece a fase escura, que é no estroma. Como que a coisa acontece? Através de uma reação de transferência de energia por meio do efeito cascata. Aqui, essas esferas coloridas que eu mostrei para vocês representam para nós as moléculas coletoras de luz. Essas verdes claras são moléculas de clorofila, são chamadas moléculas antena, que têm a função de transferir essa energia luminosa, esses fótons, de uma molécula para outra, até que se atinja essa esfera mais escura, que é o chamado centro reacional. Dentro desse centro reacional, existe um par de clorofilas especial, no estado fundamental e no estado excitado, que recebem esses elétrons e desencadeiam, na sequência, uma série de reações de oxirredução, onde observa-se o quê? Um fenômeno fotoquímico que representa 97% da atividade enzimática, que é exatamente o que eu comentei com vocês, as reações redox, 2,5% é liberado como calor e 0,5% é a fluorescência. O que vem a ser a fluorescência? Nem mesmo a fotossíntese é perfeita. Quando esse par de clorofilas especial no estado fundamental transfere para o estado excitado, ocorre o retorno, porque nem tudo acontece da maneira como esperada. E isso, esse decaimento energético, ilustra para nós o processo de fluorescência. Então, no laboratório, o que a gente faz? Trabalha com as reações redox e também com a fluorescência. O calor é desprezado porque é um fenômeno que não faz diferença para esses mecanismos de ação. As abordagens e técnicas empregadas são as seguintes nos experimentos da fotossíntese. Nada mais é do que uma simulação, uma tentativa de simular o que acontece no meio fisiológico. Para que a gente possa, então, trabalhar com isso, a gente faz uso de uma planta modelo. É o espinafre. Sim, o espinafre é uma planta modelo que é utilizada há muitos anos, que a gente sabe que funciona. Para isso, são extraídas as enzimas, né? Todo esse complexo que constituem os tilacoides, a gente consegue fazer um extrato de clorofila que é usado como substrato em reações cuja incidência luminosa governam essa reação de detecção da inibição da reação redox. As técnicas empregadas são a oximetria, né, que é a medida do oxigênio dissolvido, por meios polarográficos, tá? É possível também a gente realizar essas mesmas reações com a folha semiviva. O que vem a ser isso? A gente faz pequenos cortes aqui de mais ou menos 5 milímetros, né, de diâmetro, e esses discos são utilizados e colocados aqui nessas placas de Petri, contendo os meios reacionários adequados e também as soluções com os compostos ou extratos que a gente utiliza. Para simular, então, novamente a fotossíntese, é empregado luz e agitação, para que a gente possa depois fazer medidas por fluorescência e verificar a eficiência, né, desse processo de fotossíntese dentro desse meio fisiológico. Depois que os compostos ou extratos são considerados promissores na escala in vitro e também nessa escala chamada de semivivo, a gente parte para os ensaios em vivo em casas de vegetação, através do borrifamento das soluções desses compostos, utilizando técnicas de fluorescência para medir a eficiência do processo. Então, é um resumo da abordagem experimental desta técnica, que faz com que a gente possa, então, inclusive, avaliar esse comportamento de substâncias sobre plantas daninhas e comparar sobre culturas para estabelecer aí os critérios de seletividade entre plantas destes diferentes tipos. O que a gente faz, então? De uma maneira mais clara, aqui eu apresento para vocês os experimentos in vitro. O que a gente faz é simular, nada mais do que simular a fotossíntese e tentar encontrar um ponto de bloqueio entre os diversos aceptores e doadores de elétrons que constituem o sistema enzimático. E a gente também lança a mão do uso de aceptores e doadores de elétrons artificiais, né, para que a gente possa ter uma forma de trapear, de saber exatamente onde que ocorre o bloqueio dessas reações redox, através de 7 reações enzimáticas
aqui representadas para nós. Uma reação global da fotossíntese desde o seu início, desde a oxidação de água até o final, que é a formação de NADPH, e também sub-reações do fotossistema 2, com o lado doador e o lado aceptor de elétrons, e aí, fazendo essas sub-reações, a gente consegue ter mais segurança para localizar esses mecanismos de ação, bem como para o fotossistema 1 e suas sub-reações do lado doador e também do lado aceptor. Uma estratégia para certificar que nós estamos fazendo corretamente essas análises é que, sabendo que a fotossíntese é um sistema cíclico, tá, é necessário que a gente faça um bloqueio. E, muitas das vezes, é necessário trabalhar de forma independente. Para que eu possa ter a segurança de dizer que um composto atua sobre o fotossistema 2, é necessário utilizar agentes bloqueadores da atividade do fotossistema 1. Se eu bloqueio aqui e o composto responde por uma atividade aqui desse lado, eu posso ter a segurança de dizer esse composto atua sobre o fotossistema 2. E como eu tenho a reação do lado doador e do lado aceptor, eu consigo, inclusive, dizer com um pouco mais de tranquilidade onde é que está atuando. Da mesma forma, se eu quero avaliar apenas o fotossistema 1, eu bloqueio o fotossistema 2, e isso então me permite localizar também com precisão o lado em que esse composto interage. E a partir daí, a gente consegue então estabelecer os mecanismos de ação e gerar informações suficientes que possivelmente poderão dar origem a novos candidatos a herbicidas desta classe, que são os herbicidas inibidores da fotossíntese, que é um dos principais grupos de defensivos agrícolas desta natureza. Tá? A fotossíntese é essencial para todo vegetal, então se a gente inibe a fotossíntese, você acaba tendo um espectro de ação mais considerável a ser, então, classificado como herbicida desse tipo. Alguns trabalhos foram publicados ao longo dos anos para provar o conceito da efetividade dos produtos naturais sobre a fotossíntese. Não vou detalhar nenhum deles, tá? Mas eu aqui descrevo apenas como curiosidade. A ideia aqui é apenas apresentar a abordagem, até porque quando eu costumo apresentar isso, o pessoal se assusta, porque os gráficos que são gerados são muito complicados, são muitos parâmetros que a gente analisa para ter, então, a certeza de onde se localiza o mecanismo de ação. Mas esses trabalhos aqui trazem detalhes para aqueles que tiverem interesse depois podem fazer a leitura. Tem a Olivia, que foi minha co-orientada de doutorado lá em São Carlos, publicou esse trabalho. A Ana, que é minha atual aluna de doutorado, durante o mestrado trabalhou com uma planta que conseguiu elucidar mecanismos de ação. A outra trabalho com a Olivia e com o Murilo, com o professor Warley, da Federal do Espírito Santo, e mais recentemente com a professora Vanessa, da Federal de Goiás. Os trabalhos vão surgindo, e essa é uma das frentes de trabalho que eu gosto, que eu me dedico há alguns anos, que é a descoberta de novos candidatos a modelos, né? Na verdade, modelos a candidatos a herbicidas inibidores da fotossíntese. E mais recentemente, né, mudando um pouco o foco, agora, em termos experimentais, como eu falei, a minha história com a suína aglutinada começou em 2006, e aí quando eu entrei em Diadema, eu decidi revisitar essa planta para que a gente pudesse reisolar esses compostos. E aí, em 2010, a gente visitou novamente o IAC para tentar coletar a planta. Conseguimos coletar, bonitinho lá, daí o Pedro, né, que foi o aluno que eu coloquei para trabalhar nisso, preparou os extratos e obteve os extratos tanto do caule quanto das folhas em etanol, e a partir daí nós fazemos extrações líquido-líquido em diferentes solventes, diferentes polaridades de solvente, para que você possa já ir fracionando esse extrato grandão em outras frações menores, que são agrupadas em função do quê? Polaridade, afinidade por esses solventes de diferentes naturezas, desde o menos polar, que é o hexano, até o mais polar, que é o N-butanol. Essas frações, né, são então submetidas aos ensaios citotóxicos, agora falando mais da parte de anticâncer, em ensaios específicos realizados com linhagens de leucemia humana, isso eu faço em colaboração com o professor Edgar Julian Paredes Gameiro, da Federal do Mato Grosso do Sul, né, que é meu colaborador nessa área. E com base nos resultados, em paralelo, a gente acaba realizando as estratégias
químicas. As estratégias químicas são chamadas de, hoje em dia, para essa questão que eu abordo agora, de desreplicação. Essa estratégia de desreplicação utiliza como ferramenta fundamental e poderosíssima a espectrometria de massas de alta resolução. Tá? Para que a gente possa trabalhar com a espectrometria de massas de alta resolução, associando com a busca por novas substâncias, a gente precisa sempre ter condições de acessar bancos de dados. Tá? Esses bancos de dados, alguns deles são gratuitos, especialmente uma plataforma chamada GNPS, que eu pretendo detalhar um pouco mais adiante, e também, né, lançar mão do uso de bibliotecas que nós mesmos criamos. Né? Como que são feitas essas bibliotecas? Através do levantamento bibliográfico na literatura de todos os compostos que já foram publicados para aquela planta, ou para aquele gênero, ou até mesmo para aquela família, quando não existem tantos relatos assim. Com esses bancos de dados in-house, que é gerado através do software Target Analysis da Bruker, a gente consegue, então, promover a interface, né, desse software com o quê? Com os nossos dados de espectrometria de massas. Feito isso, a gente consegue, então, fazer a desreplicação. O que vem a ser a desreplicação? É a diferenciação. Diferenciação entre substâncias que já são conhecidas na literatura e de substâncias que ainda não são conhecidas na literatura. Por isso que a espectrometria de massas é o carro-chefe para essas metodologias de desreplicação. Que como esses dados são muito robustos, a gente consegue, então, fazer comparações desses espectros de massas contidos nos bancos de dados para a gente ter um pouco mais de segurança e avançar na exploração química de novas substâncias. Quando nós não temos condições, quando nós temos condições, né, acessamos também bancos de dados comerciais, só que aí são pagos e nem sempre a assinatura está vigente. E aí, quando está vigente, a gente acessa e consegue explorar um pouco mais desses dados, desses bancos de dados comerciais. Feita a diferenciação entre substâncias novas e não novas, a gente emprega, na sequência, as técnicas cromatográficas que permitem, então, a purificação desses compostos. E esses compostos, então, são empregados, depois identificados, nos diferentes ensaios biológicos que a gente utiliza. Inicialmente a fotossíntese e também, em paralelo, quando é possível, as linhagens de leucemia humana. Quando nós recoletamos a planta em 2010 no IAC, nós não tínhamos nem noção que iríamos iniciar alguns anos depois, no projeto de doutorado da Ana, a exploração do microbioma desse vegetal. Então, em 2010 coletamos e não nos preocupamos com isso naquele momento. Preparamos os extratos e depois que a Ana ingressou, já que o Pedro havia se formado e não quis fazer pós-graduação, a gente então remodelou o projeto do Pedro para que a Ana pudesse concluir e explorar um pouco mais dessa questão do vegetal em termos do microbioma. O que vem a ser o microbioma dessa planta? São os organismos que coabitam aquele vegetal, os micro-organismos, especialmente os fungos. Muitos desses fungos eles não se manifestam causando doenças. É assim, eles são chamados de fungos endofíticos. Eles vivem em simbiose, em harmonia com uma planta durante toda a sua existência. Alguns, sim, causam doenças, se manifestam e se tornam patogênicos, mas outros não. Então, quando a gente tentou revisitar novamente o IAC para coletar a planta, para isolar os fungos, nós tivemos dificuldade de acessar o local onde não conseguimos mais encontrar o vegetal. E aí, por sorte, a Ana fuçou bastante na www e percebeu que era possível comprar esse vegetal, já que é uma planta ornamental. Então, a sorte nos favoreceu neste momento. Compramos algumas mudas e a Ana conseguiu plantá-las, né, no sítio do pai delas, aquelas mudas bem pequenininhas, então, num estágio muito inicial, a microbiota desse vegetal ainda não está tão evoluída. E após 6 meses de plantio, a planta cresceu e tivemos, então, condições de isolar a partir de diferentes partes do vegetal 14 micro-organismos através desta metodologia aqui embaixo, que eu não vou detalhar, porque não é esse o objetivo.
Entre esses 14 fungos que nós realizamos a identificação, né, da espécie e alguns deles em nível apenas de gênero, decidimos priorizar no projeto da Ana e do Cláudio, que é um aluno de iniciação científica, dois deles, o fungo chamado de 9 e o fungo 11. O fungo 9 é o Penicillium setoso e o fungo 11 é o Fusarium oxysporum. Quais os motivos que nos levaram a priorizar? Priorizar por quê? Não quer dizer que a gente vai abandonar todos os demais, tá? É que nesse momento precisaríamos pelo menos de 14 pessoas para fazer os estudos desses 14 fungos, porque dá um baita de um trabalho. O fungo 9, Penicillium setosum, foi priorizado porque é um fungo completamente novo, desconhecido em termos de perfil químico, e como todos sabem, o gênero Penicillium apresenta uma importância considerável no ponto de vista de fornecimento de antimicrobianos, no caso da penicilina especialmente. Não foi a partir desse fungo, mas é um fungo do mesmo gênero, e como ele foi descrito apenas em 2019, praticamente não existem relatos na literatura para o perfil químico desse micro-organismo, e decidimos, então, priorizá-lo nesse momento. Então, a Ana, em seu projeto de doutorado, estuda tanto a planta, né, tentando encontrar novas substâncias, e o fungo Penicillium setosum. Já o Cláudio estuda a Fusarium oxysporum, porque esse gênero ele é reconhecidamente produtor de uma classe de substâncias conhecidas como bolvaricinas. As bolvaricinas têm o esqueleto padrão, como esse daqui, né? E apresenta uma série de atividades biológicas associadas. E devido a esse perfil biológico interessante e variado, a gente decidiu também investigar um pouco mais esse fungo, lançar mão das estratégias de desreplicação para tentar encontrar novas bovaricinas nesse espécime fúngico. Tá? Então, essas são as justificativas para a escolha desses dois micro-organismos inicialmente. Como que a gente faz a abordagem experimental para esses fungos? Tá? Através de estratégias biosintéticas, que nada mais é do que a gente empregar o quê? Técnicas que vão tentar ativar genes adormecidos, genes que não estão dando nenhuma resposta química. Como que esses genes são então acordados, são despertados para trabalhar? Através de variações, de mudanças da forma que esses micro-organismos são colocados para germinar, para crescer, empregando, né, estratégias abióticas, que nada mais é do que o emprego da abordagem do tipo OSMAC, que eu já falo mais um pouco sobre ela, que, resumidamente, trata-se da variação dos nutrientes. Aquilo que a gente oferece para o fungo se alimentar faz com que ele possa responder, quimicamente falando, de maneira variada, dependendo do meio em que ele se encontra cultivado. Esses diferentes meios de cultura foram empregados tanto para Fusarium oxysporum quanto para Penicillium setosum, em meios como arroz, canjica, um meio formado por batata, dextrose e agar, e também extrato de levedura. Então, essa é a abordagem abiótica. Já na abordagem biótica, a gente emprega o quê? Cultivos mistos desses micro-organismos, na tentativa de simular o ambiente natural em que vivem. Esses fungos foram, então, cultivados em processo chamado de crosstalking, né, que é a co-cultivo, onde os fungos obtidos a partir da espécie vegetal Suina glutinosa foram colocados, então, em mistura para que eles pudessem interagir e talvez conversar em termos de produção de substâncias químicas. Diante disso, o fungo caracterizado pela possível presença de bolvaricinas foi colocado em cocultivo com outros três, Talaromyces meneolutus, o próprio Penicillium setosum e outra espécie de Penicillium chamada de Penicillium limosum, tá? Para que a gente possa, então, economizar tempo
e também o dinheiro, já que a gente tem ali uma variedade de métodos de cultivo e também uma mistura muito louca de diferentes meios de cultivo, ali misturando fungos com uma mesma placa, então isso gera muita placa de Petri com muito fungo. Então, para que a gente possa, então, economizar tempo e grana, né, nós realizamos inicialmente, né, microextrações. O que vem a ser essas microextrações? Após o crescimento fúngico, que pode variar de 7 até 21, 28 dias, né, são realizados cortes, são fragmentos, que nós chamamos de plugs, né, de 5 centímetros de diâmetro, são transferidos para alguns vials. E a partir daí a gente faz extrações, misturando solventes, acidificando o meio, banho de ultrassom durante 1 hora. O sobrenadante ele é transferido para um outro vial, colocado novamente em um banho de ultrassom. São realizadas filtrações, né, em filtros de PTFE, para adsorção de impurezas, fazer uma espécie de um clean-upzinho, e a partir daí, esse filtrado é submetido, né, às análises por espectrometria de massas de alta resolução. Com base nisso, a gente consegue simultaneamente esse mesmo extratinho que é gerado, o volume final é muito pequeno, não chega a ser nem 1 ml, a gente consegue então analisar por massas e estabelecer as estratégias de desreplicação ao mesmo tempo em que fazemos os ensaios citotóxicos, né? Esses dois tipos de abordagens aqui, quando associadas, quando casadas, a química com a parte biológica, é que a gente consegue tomar decisões para aqueles extratos de fungos, quais fungos são chamados de mais talentosos, mais habilidosos para a produção de substâncias potencialmente novas ou com um perfil biológico interessante. E só então que a gente consegue escolher, né, qual dos micro-organismos a gente vai cultivar em larga escala, né? Aí sim você já tem um volume de solvente, resíduo maior, porque imagina a gente fosse preparar a grande escala todos os fungos que a gente trabalha, são 14. Então você ia gastar um tempo danado e muita grana para depois escolher qual a melhor situação. Feita a escolha adequada, é que iniciamos as etapas de purificação, que aí a gente retorna para a bancada e faz os procedimentos cromatográficos usuais para purificar e identificar esses compostos por técnicas espectroscópicas e espectrométricas. Essas abordagens de desde aplicação, agora falando um pouco já de resultados, né, da planta, da seringa glutinosa, nos permitiu publicar isso no começo desse ano, né, esse trabalho, né, que a gente empregou essas ferramentas analíticas integradas para acessar, né, e purificar substâncias não ainda relatadas para essa espécie vegetal. Além das substâncias não relacionadas, a partir da fração hexânica do caule da planta, nós conseguimos isolar novamente essas 5 substâncias, tá? Que já são conhecidas na planta, que depois serão empregadas nos ensaios biológicos, além de outras que ainda não haviam sido publicadas para esse vegetal. Essas amidas, do tipo fenilacrilamidas, são novas na espécie suína glutinosa. Todos esses grupos, esse grupo de 9 substâncias, ainda não foram avaliadas sob o ponto de vista citotóxico nos ensaios de antileucemia, em função da paralisação das atividades no laboratório do colaborador. Mas assim que as coisas voltarem a caminhar novamente, a gente pretende submeter essas substâncias aos ensaios, até porque elas são originadas a partir do quê? De frações consideradas ativas diante das linhagens de leucemia humana. Esse aqui é o nosso controle, tá? Essa barra maior. E essas barras menores são as frações brutas que originaram essas substâncias aqui. Essa fração aqui originou as acridonas, já conhecidas, e essa outra fração aqui originou as fenilacrilamidas, aqui descritas aqui em cima. Então, assim que as coisas voltarem, a próxima publicação provavelmente pode ser da atividade biológica desses compostos aí. Nessa publicação, nós fizemos apenas o emprego da desreplicação para encontrar essas substâncias ainda não descritas na espécie. Para que a gente possa, então, utilizar das ferramentas de desreplicação, pessoal, como eu falei antes, existe um banco de dados gratuito importantíssimo, tá?
que não é nem tão antigo assim, começou a ser utilizado ali por 2012, 2016. Esse banco de dados se chama GNPS. Ele é praticamente uma rede social, né, entre usuários de espectrometria de massas, que tem essa abordagem de encontrar substâncias naturais novas na literatura. Então, o GNPS, que é o Global Natural Product Social Molecular Networking, é pode ser melhor entendido para quem tiver interesse através do site da plataforma, que é completamente free, e foi criada por um pesquisador da Universidade da Califórnia, o professor Dornstein, né, que é um cara que está muito ativo nisso, né? Então, os brasileiros começaram a utilizar com muita frequência isso, porque é uma abordagem que praticamente revolucionou, né, essa questão da descoberta de novas moléculas. É praticamente o futuro da nossa pesquisa e associação com a espectrometria de massas, que traz como principais benefícios o seguinte: a ideia do grupo é tornar o GNPS, né, um banco de dados de livre acesso para que todos possam compartilhar informações. Essa é a ideia genial que eles tiveram, que pretende organizar e compartilhar dados crus, processados ou anotações de fragmentação em espectros de massa, que são os chamados MSMS, MS2, ou espectrometria de massa do tipo tandem. Tá? Então, todo mundo pode compartilhar. Você faz análise do espectrometria de massas no Brasil, na Coreia, qualquer lugar, e você vai lá e insere os seus espectros de massa com a identificação correta da substância, e esse compartilhamento desses dados promove, né, uma aceleração muito grande na descoberta de novas substâncias. Então, isso é um benefício muito grande, já que ele pode nos auxiliar, né, a manipular rapidamente um conjunto de dados muito grande. E é isso que se faz hoje em dia na nossa área, né? A vanguarda indica que estudos metabolômicos, o que vem a ser estudos metabolômicos? O estudo de todos os metabólitos que um organismo pode produzir, porque a ideia é encontrar uma função para cada um deles. Por isso que muita gente chama os naturais de metabólitos especializados, porque eles são especializados em alguma coisa. Basta que a gente consiga acessá-los e então descobrir essa função, ok? Além disso, o GNPS nos auxilia a realizar a identificação putativa. Isso é muito importante que eu enfatize, porque muitos usuários, né, quando não têm ainda a experiência necessária, acabam falando que a identificação, que é uma identificação, mas na verdade não é uma identificação, é uma sugestão, tá? É uma hipótese de que aquela substância está presente no banco de dados, e ao confrontar as informações, você consegue ganhar tempo através da sugestão que o banco de dados dá para você. Então, por isso que é uma identificação putativa, é uma anotação. Você toma nota daquilo que foi relatado no banco de dados para utilizar como um guia que vai te permitir acelerar a descoberta dessas substâncias. E, além disso, com base nas anotações que são realizadas, nos permite sugerir especialmente as classes de produtos naturais que uma planta, um fungo, uma bactéria, qualquer tipo de organismo pode apresentar. Então, anotações putativas são realizadas com base no banco de dados. E, por último, o mais importante de todos, que às vezes evita que você gaste energia, gaste tempo, gere resíduo para a obtenção de uma substância que já é muito conhecida, que já é comercial, que você consegue obtê-la rapidamente com outras fontes em maior quantidade. Isso, então, é o que nós chamamos de desreplicação de produtos naturais, ou seja, diferenciação entre um composto que já é conhecido daquele que é potencialmente novo. Então, isso é que o GNPS faz por nós hoje em dia. Só para entender um pouco mais de como que é o uso do GNPS, mas depois vocês podem consultar o próprio site. Imaginem aqui que vocês têm uma cultura fúngica, tá? Promovem a análise por espectrometria de massas, e cada uma dessas bandas aqui, identificadas de 1 a 6, é uma substância diferente da outra. Cada uma dessas substâncias apresenta
um espectro de massas. Tá? E esses espectros de massas, através do íon precursor, podem ser fragmentadas em experimentos chamados de MS2, MSMS ou tandem. Que você pega o íon precursor e só com o íon precursor não é suficiente para promover uma identificação putativa. Então, você gera experimentos chamados de íons produto, e a partir desses íons produto é que você compartilha a informação no GNPS e promove a comparação do espectro experimental com o espectro que é cadastrado no banco de dados. Em função do grau de similaridade que esses espectros de fragmentação apresentam, é que a gente consegue estabelecer o que a gente chama de molecular networking, ou seja, é a família molecular que aquele determinado composto pode se agrupar. E aí, com base nas comparações desses matches que você encontra entre o espectro experimental e o espectro teórico, ou seja, o cadastrado no banco de dados, você consegue correlacionar essas substâncias, né, através dos íons precursores de cada uma delas. Se você tem uma classe de substâncias, os alcaloides acridônicos, por exemplo, como eles têm uma estrutura química relativamente parecida uma com a outra, você acaba, através das fragmentações, conseguindo acomodar isso dentro de um cluster de íons fragmento, para que a gente possa, então, entender que aquele espectro de massa do composto que você analisou se aloja dentro de uma família de substâncias. E aí, a partir daí, você consegue anotar a classe das substâncias e, às vezes, anotar quem que é o composto baseado no banco de dados. Para que a gente possa ter um pouco mais de segurança, esses íons precursores eles são interconectados por essa ponte que tem um parâmetro chamado de cosseno, que aqui vocês notam o númerozinho 0,85, que diz o seguinte, ó, quanto mais próximo de 1, maior o grau de similaridade entre os espectros de fragmentação. Tá? Então, é como se fosse aproximadamente 85% de similaridade nos espectros de massa quando comparados. Tá? Então, isso é um pouco mais de segurança para a gente poder avançar um pouco mais na descoberta e na exploração desse perfil químico. Quando esses íons precursores se interconectam com outros, são formados os nodos. Tá? Então, esses nodos aqui que se conectam, essas esferas em vermelho, apresentam similaridades em termos de espectros de massa. Isso quer dizer o quê? Que os íons precursores, quando têm essa similaridade entre si, os nodos formam os clústeres, esse conjunto de informações dos íons precursores fragmentados que vão representar para nós as famílias moleculares. Então, aqui é um exemplo de uma família molecular que eu pretendo ilustrar de forma mais ampliada para que vocês possam entender. Então, cada pontinho desse azul ou vermelho se trata de um nodo, de um íon precursor. Como eles estão interconectados pela ponte e o cosseno indica o grau de similaridade, a gente consegue agrupar isso, né, dentro das famílias moleculares, que são também chamadas de congêneres biosintéticos, apresentam a mesma origem biosintética. Então, se apresentam a mesma origem biosintética, tem grandes chances de apresentar o quê? Estruturas químicas relativamente semelhantes. E a partir daí, se você consegue anotar pelo menos um desses nodos com base na plataforma GNPS, já é um baita de um norte para nós acreditarmos na descoberta de novas substâncias, já que a gente pode ter a falta de uma anotação que supostamente indicaria um composto potencialmente novo na literatura. E aí, às vezes, trabalhando por exclusão, você, inclusive, consegue sugerir, né, estruturas moleculares baseadas no conhecimento de um desses compostos que foram, então, encontrados no banco de dados. Isso organiza nossa vida e faz com que a gente consiga, então, acelerar a descoberta de novas substâncias. Um exemplo do trabalho da Ana, né, que a gente publicou agora esse ano, essas famílias moleculares foram, então, criadas para a planta suína glutinosa, e nós conseguimos perceber o aparecimento de alguns conjuntos de famílias moleculares. Das acridonas, aqui representadas, tá? Dos flavonoides, aqui representados, e das amidas, que foi a partir daqui que a gente conseguiu canalizar nossos esforços para encontrar e purificar esses compostos que ainda não haviam sido relatados. Tá?
As estruturas aqui desenhadas foram aquelas que foram anotadas a partir da plataforma GNPS. Então, como a gente ainda tem coisa para purificar, o trabalho continua e a ideia é isolar novas amidas da planta suinoglutinosa para que elas possam ser empregadas nos ensaios citotóxicos da leucemia. Então, aqui é uma estratégia importante, inclusive para que a gente possa perceber, né, que dentro dessa abordagem de aplicação, a gente consegue casar a informação do conhecimento prévio da família Rutácea, que a planta pertence aí, e aqui a gente confirma que o perfil químico está dentro do esperado, porém com a perspectiva de encontrar substâncias ainda não publicadas para essa planta. Mudando a página para os fungos, né? Como que a gente explora, né, os micróbios, a quimiodiversidade desses micro-organismos? Lembrando que são os fungos isolados a partir da espécie Suínlia glutinosa. Tá? Agora eu virei a página para falar sobre isso. A abordagem OSMAC, como eu falei antes, é o seguinte: significa o quê? One strain, many compounds. Ou seja, uma única cepa pode gerar várias substâncias dependendo do meio de cultivo que esse fungo é, então, crescido. Para isso, a gente faz variações do meio de cultivo, como, por exemplo, canjica, arroz, cia, levedura com ácido bromídrico. A gente pode fazer variações, né? Dependendo do meio de cultura, a resposta química pode ter variações significativas. Como vocês podem perceber aqui, ó, em termos da quantidade de bandas cromatográficas observadas, que para este fungo, Penicillium setosum, a melhor condição de cultivo foi o arroz, porque em alguns casos, ó, o número de substâncias que foram detectadas no HPLC é muito pequeno. Então isso quer dizer o quê? Esse meio é pobre. Esse meio não faz com que o fungo responda de forma adequada. Então, quanto maior o número de metabólitos aqui encontrados e também associando com a espectrometria de massa, a gente consegue, então, fazer o quê? Escolher, selecionar a melhor condição de cultivo e escalonar e iniciar o procedimento de purificação, que é o que a gente faz. Escalonamento, seguido dos ensaios, da repetição dos ensaios biológicos, que é importante que se repita. Você faz na escala micro e repete depois da obtenção da escala macro, porque se a coisa não reproduzir, você dançou, perdeu tempo. Porque às vezes na escala macro, algumas substâncias não aparecem novamente. É aquela questão dos genes estarem silenciados ainda. E a partir dessa questão dos ensaios biológicos associados em paralelo com as estratégias de aplicação, é que a gente inicia finalmente o fracionamento cromatográfico, tendo como base sempre a consulta aos bancos de dados gratuitos e também comerciais. Só para que vocês tenham uma noção, né, de como que isso é interessante, aqui são os resultados dos ensaios biológicos que nós conseguimos fazer antes da pandemia, né? Aqui eu tenho duas linhagens de leucemia humana, a Jurkat e a Casumi-1, tá? E uma das frações consideradas ativas do fungo Penicillium setosum é essa, a fração em acetato de etila. Essas barras de 1 a 11 significam que são as subfrações. Após a cromatografia, a gente conseguiu abrir essa fração de acetato de etila em outras 11. E essas 11 frações foram novamente avaliadas nas mesmas linhagens, e percebam que algumas delas, especialmente da 1 até a 8, são ainda mais ativas do que a fração mãe. Isso é muito comum. Por quê? Porque aqui você tem uma mistura muito grande de substâncias. E muitas das vezes os constituintes majoritários dessa fração não são tão ativos assim. Daí é que entra a questão da desduplicação. Os minoritários, muitas das vezes, é que são os responsáveis pela atividade biológica. Então, cabe a nós pensar esses componentes majoritários para encontrar a função biológica desses compostos. E aqui vocês notam que, por exemplo, na barra de número 4, nós já temos uma substância identificada, isso já está purificado, identificado via RMN e tudo mais, que é a 4-metildiiopiranona, que apresentou atividade citotóxica mais potente do que a sua mãe.
No entanto, em função da pandemia, o mecanismo de ação desse composto ainda não foi elucidado, e é importante que ele seja elucidado, porque apresentou atividade sobre duas das linhagens, que é o caso da Casumi 1, que também apresentou um perfil bastante semelhante. Curiosamente, manipulando os dados de espectrometria de massas, nós encontramos que a fração de número 6 também já se apresenta com um grau de pureza mais ou menos razoável. Essa substância passou por uma nova etapa de purificação e foi enviada para o ensaio da citotoxicidade para elucidar o mecanismo de ação. Então, quando as coisas voltarem a funcionar, a ideia é elucidar esses mecanismos de ação desses dois compostos. O composto 6 ainda não foi identificado completamente, ainda precisa de uns experimentos, que também está tudo parado, então não dá para fazer agora. Aí, pessoal, durante agora a pandemia, o trabalho remoto rendeu. O trabalho remoto fez com que a gente conseguisse criar a nossa rede molecular para o fungo Penicillium cetusum e estabelecer, planejar, quando as coisas voltarem a funcionar, a gente começar a desreplicar estas substâncias. Este mapa molecular aqui é apenas um fragmento, tá? Tem muito mais nodos que foram encontrados, mas eu vou trazer aqui apenas um fragmento dessa rede molecular, com as seguintes informações. Esses nodos aqui representados em azul significam o quê? Que já são substâncias que foram anotadas a partir da consulta ao banco de dados do GNPS. São substâncias já conhecidas, que são da classe das antraquinonas, que apresentam diversas atividades biológicas. No entanto, é importante destacar outros nodos, tá? Por exemplo, esse nodo aqui, que é o 305, é o íon precursor 305, ele foi sugerido para nós na identificação putativa do GNPS como sendo esta xantona, que é outra classe de produtos naturais. Este nodo aqui, percebam que ele não está interligado com mais nenhum outro. Isso significa que ele não apresentou correlação com nenhum outro grupo de substâncias, ele não clusterizou, o que é curioso. Porém, para a gente poder esclarecer isso, a gente fez a consulta a outros bancos de dados adicionais, e aí surgiu uma dúvida. Não se trata, talvez, da xantona aqui representada, e sim dessas antraquinonas cloradas derivadas da hemodina. Como tem essa dúvida e a identificação não é uma coisa certificada 100%, é importante que a gente promova o isolamento e identificação dessa substância para que a gente possa, então, saber de fato quem que é este íon 305. E essa situação se repetiu aqui para esse outro composto, que é a vinetorina, que também é uma xantona, cujo íon precursor é o 303, que o curioso disso tudo foi o quê? Que o próprio GNPS não registrou similaridade entre os espectros de massas cadastrados no banco de dados. Nós conseguimos detectar e identificar putativamente esse composto através da consulta a outros bancos de dados. Então, são situações que vão surgindo com a manipulação desses dados, que vão abrindo a perspectiva de obtenção de substâncias interessantes do ponto de vista biológico. Cabe ainda destacar outros dois íons precursores, o 347 e o 357, que não foram anotados em nenhum dos bancos consultados, nem no GNPS, nem nos demais que nós promovemos a consulta. O que isso indica? Potencialmente, nós poderemos ter a descoberta de substâncias completamente novas na literatura. Para isso, a gente precisa urgentemente promover a purificação desses dois compostos, identificá-los e se certificar que são realmente compostos novos. Uma coisa importante que eu deixo a partir desse fragmento do mapa molecular aqui apresentado é que notem que muitos desses compostos aqui desenhados apresentam cloro na sua estrutura química. Isso sugere para nós uma possível enzima do tipo halogenase, que é o responsável por halogenar esses anéis aromáticos. Tá? Em fungos terrestres, as halogenases não são assim tão frequentes, tá? Então é importante também investigar um pouco mais essa questão genômica para que a gente possa, de fato, detectar
essas halogenases, e isso já está sendo feito através de sequenciamento do DNA desse fungo, que, lembrem-se, é completamente novo. Então, todas as descobertas que forem geradas a partir desse micro-organismo serão interessantes para pontos de produção de substâncias bioativas, ok? Mudando, então, agora o foco, falando sobre o outro fungo, né, que é o nosso Fusarium oxysporum, o nosso caçador de bolvaricinas, que é o claudião, né, lembrem-se, bolvaricinas tem essa estrutura aqui, realiza, né, no seu trabalho de graduação, o estudo deste fungo, estabelecendo abordagens OSMAC, ou seja, variações do meio de cultura. Ele empregou aqui o PDA, IES, canjica e o arroz, e nós podemos perceber, e vocês também podem notar através dos cromatogramas, que o perfil químico dos cromatogramas é variável, dependendo da resposta que esse fungo promove quando é submetido a variações desses meios de cultura. Notem que aqui o meio de cultura mais promissor para a obtenção de substâncias, né, trata-se da canjica. E é importante mencionar que, ao acessarmos o GNPS, detectamos sim o esqueleto básico das bolvaricinas nos extratos do Cláudio, e, além disso, né, os compostos chamados aqui de B e de C possivelmente são análogos das bolvaricinas, que não foram anotadas no GNPS. Ou seja, a gente descobriu que são análogos da bolvaricina através da família molecular que foi estabelecida, através dos nodos, da identificação através da propriedade do cosseno. A gente consegue, então, imaginar, né, que os compostos B e C são possivelmente novos análogos das bolvaricinas. E isso quando o Cláudio está fazendo esse trabalho e pretende concluir assim que as coisas voltarem. A confirmação dessas bolvaricinas, pessoal, como eu falei, foi feita através do GNPS, onde detectamos vou voltar. Detectamos aqui as bolvaricinas e, em função da similaridade entre os espectros de massa de fragmentação aqui representados, nós conseguimos, então, imaginar que sim, são análogos desse grupo de substâncias, já que apresentam o quê? Similaridades no esqueleto básico das bolvaricinas. Já quando se fala dos experimentos de co-cultivo, tá? Antes disso eram os experimentos de monocultura, agora nós fizemos a mistura de dois fungos em diferentes meios de cultura. A melhor situação foi representada pelo meio de batata, destrose e agar, que é aqui o PDA, onde o Cláudio cultivou Tauromyces miniolutus isoladamente, Fusarium oxysporum isoladamente, e depois fez a cocultura, cultura mista, o crosstalking entre esses dois espécimes. A partir daqui da detecção em Fusarium oxysporum, sozinho na monocultura, percebeu-se então, como eu falei antes, a produção de bolvaricinas. E na cultura mista entre esses dois fungos no meio PDA, percebe-se a formação de outras duas substâncias. Essas duas substâncias provavelmente são uma resposta química que foi oferecida a partir do contato direto, né, entre os esporos de um fungo em relação ao outro. E essa comunicação que eles fazem, né, na tentativa de simular o meio em que foram cultivados, ou seja, o meio natural, que foi o caso da planta, dá indícios de que os compostos E e F, através das consultas aos bancos de dados, não foram também anotados e que também são possivelmente novos na literatura. E isso nos abre um leque de perspectivas para a obtenção de substâncias novas na literatura, baseado no esqueleto básico das bolvaricinas. Então, esse é um desafio também importante para o nosso grupo, que o Cláudio vem desenvolvendo. A gente pretende também elucidar essas estruturas e essas são as perspectivas. A partir do estudo de Fusarium oxysporum, isolar esses 4 possíveis novos análogos das bolvaricinas, que são compostos que apresentam atividades biológicas interessantes e dar essa contribuição química também, ok?
já que eles não foram anotados nem em uma das plataformas, nem no GNPS, nem nos bancos de dados comerciais, nós podemos, então, obter análogos desses compostos. Com isso, pessoal, eu vou encerrando aqui a minha apresentação. Tá? Eu agradeço a todos pela paciência e eu espero que eu tenha sido um pouco claro para que vocês consigam discutir e esclarecer as possíveis dúvidas. Desculpem a correria, tá? E obrigado por me escutar até agora. Obrigado, Thiago, pela excelente palestra, foi muito bacana. Começar a abrir as perguntas aqui, o Paulo vai coordenar um pouco as perguntas, eu também tenho algumas depois, se sobrar tempo. Temos até, se você tiver, a gente pode ter umas não, eu passei muito do tempo, estava preocupado com isso, eu não contei o horário. Não tem problema, não, fica tranquilo. A gente vai agora abrir as questões e a gente pode ficar um tempo aqui, uns 10, 15, 20 minutos, se precisar, de mais gente que pergunta. Se você puder, né? Posso. Obrigado, professor. Sei que é difícil assim, ajustar o tempo, agradecer a presença sua. E tem algumas perguntas do pessoal. A primeira é do Antônio Salles. Ele fez dois questionamentos. Não sei se você respondeu durante a apresentação, mas ele perguntou se você utiliza alguma modelagem de dados e qual o critério quantitativo utilizado para a seleção dos fungos da S-glutinosa. Como que é a primeira? Pode repetir. Se você utiliza alguma modelagem de dados. Não, na verdade não. É Antônio, né? Antônio Salles. Não, Antônio, a gente não usa não, tá? Esses dados a gente utiliza mesmo através da comparação, né? Dessa questão do match, que é o que a gente utiliza. Como a espectrometria de massas é uma técnica muito robusta, né? Você acaba tendo uma condição de reproduzir esses experimentos, né? Já que as fragmentações, elas auxiliam muito. É importante mencionar que eu não comentei, mas os experimentos de fragmentação, eles podem chegar até MS3. Você tem ali o íon precursor, que pode ser fragmentado em um filho, né? Que é o MS2, e até mesmo em um neto, que é o MS3. Então, tendo esse conjunto de dados de espectrometria de massas, você acaba tendo um pouco mais de segurança para confiar na reprodutibilidade, né? Que os experimentos acabam sendo conduzidos, tá? E a segunda, qual que é? A segunda é qual o critério quantitativo utilizado para a seleção dos fungos da S-glutinosa? Quantitativo, deixa eu ver se eu entendo. A questão, em termos de produção de substâncias, é isso, Antônio? Se o Antônio quiser falar ou quiser complementar. Ok. Quantitativo, ele é bem relativo essa questão. Isso, Agora não entendi o que dizer. É assim, quando você utiliza lá a cromatografia, né, o HPLC, você tem condições de quantificar, de estimar, né, a quantidade de metabólito que aquele extrato, aquele fungo ou planta produz. E aí você detectando isso, você tem condições de verificar quem que é um constituinte majoritário e quem que é um constituinte minoritário. E como você usa a espectrometria de massa, te diferencia o que é novo, o que não é novo, você consegue saber se o que é novo é majoritário ou é minoritário. Se você tiver condições de produzir isso em larga escala, é que você vai, então, direcionar, né, toda essa busca, ou na busca pelo constituinte minoritário, ou pelo majoritário. Então, essa critério quantitativo é inicialmente estabelecido através do HPLC, que você consegue ali, né, quantificar a estimativa de uma quantidade dessa substância na planta ou no fungo. Então, não sei se foi isso que você quis perguntar. Acho que foi. Beleza, Antônio. Obrigado. Outra questão é da Jéssica Rocha Camargo. Ela parabeniza pela apresentação e depois que se descobre a funcionalidade de um composto como herbicida, por exemplo, para comercializar, isso vocês sintetizam a substância ou necessariamente tem que se fazer uma extração da planta? Boa pergunta, Jéssica. Esse é o maior gargalo que a gente tem, né? Normalmente, essas substâncias que os organismos produzem nem sempre são em grande quantidade. Quando você tem a sorte
de ter a produção de um constituinte majoritário que é responsável por alguma atividade biológica interessante, perfeito. Esse é o mundo perfeito para nós. Mas nem sempre é assim, né? A vida não é tão fácil. Principalmente no universo científico, você tem que lutar e arrancar na unha muitas das vezes. Quando a substância é de fácil preparação, né, a estratégia mais adequada é essa, sem dúvida nenhuma. Os químicos de produtos naturais eles apenas fazem as primeiras descobertas, e aí você, se tiver condições de preparar esses compostos na bancada, ótimo, porque aí você mais rapidamente vai produzir um candidato. Agora, quando a via de preparação não é adequada, é muito custosa, não é ambientalmente amigável, ou, sei lá, tem muitas etapas, digamos assim, você acaba tendo que produzir mesmo através da extração. E isso pode causar um dano considerável. Um exemplo muito clássico disso, vocês devem ter ouvido falar algum dia do Taxol, né, que é um anticâncer comercial, que ele é um produto natural mesmo, né, intacto. Ele é extraído de uma planta chamada Taxus brevifolia, e para que vocês tenham ali, ó, 1 grama deste material, dessa substância, que é comercial, você tem que desmatar mais ou menos 1 tonelada do vegetal. Por quê? Porque a estrutura química dessa substância ela é extremamente complexa, tem vários centros quirais. Se eu não me engano, tem 11 centros quirais essa molécula. Então, imagina a dificuldade de preparação desse composto na bancada. Tem muitos relatos na literatura de tentativas de preparação do Taxol, mas como é muito difícil, acaba realmente se tornando inviável preparar no laboratório, porque o rendimento global da reação não chega a ser considerável para se tornar escalonável. Então, ele continua sendo, né, um produto natural, mas como hoje em dia a biologia molecular está associada a esse universo, você consegue manipular genes responsáveis por produzir um composto de interesse e abreviar, né, essa obtenção. E acaba que facilita a nossa vida também. Então, os químicos hoje em dia da nossa área, né, estão na interface, né, com a área das biológicas, já que a tendência é essa, né, utilizar a biologia molecular para tentar manipular isso. Tanto que semana passada o Prêmio Nobel de Química foi para algo dessa natureza, né, a tesoura genética lá que você consegue acabar abreviando, né, e pulando etapas para a obtenção de substâncias de interesse, qualquer finalidade que possa vir a existir. Beleza, obrigado, professor. Outro questionamento é da Jéssica Almeida. Ela parabeniza também pela apresentação. E a pergunta dela é: você saberia dizer como funciona a questão da patente, questão para esses materiais, produtos? Assim, não é permitido patentear substâncias, né? Aí é questão mesmo de lei, né? Não é permitido você patentear substâncias. Você acaba patenteando os métodos de obtenção dessas substâncias, né? Aí você patenteia um método e aí justifica que aquele método é para aquela finalidade e acaba patenteando esse método, a metodologia, né? Então não pode patentear a substância. Essa que é a verdade. A não ser que você a derivatize, né? Já gere um produto sintético, aí você tem outra pegada, né? Agora, patentear substâncias naturais não rola, não. Essa é uma discussão bacana, né? É filosófica. Muito filosófica. Eu gosto, é legal. Ô, professor. Oi, o Anderson. O Anderson que está falando, parabéns Fala aí. pela apresentação. Obrigado. Professor, é o seguinte, na questão de, o senhor falou de patentes aí, me chamou a atenção para a parte de pirataria genética e pirataria biológica, né? A gente tem visto aí alguns dias aí apreensões de amostras, né? De algum pessoal aí tentando fugir do Brasil com materiais biológicos. Como que funciona a legislação nesse sentido para descobertas de novas moléculas, de novas substâncias? Como que funciona isso, professor? Boa pergunta também, Anderson. E continuando nas questões filosóficas, né? Essa questão da biopirataria, ela é muito importante, tá? Então, hoje em dia, existe uma restrição muito grande
especialmente para mandar amostras para fora do país. Até mesmo para dentro do país, você preenche uma série de formulários no correio lá, né? Eu, quando mando amostra para colaborador, eu já coloco lá, né? Amostras para estudos científicos, blá, 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 sem valor econômico agregado, essas coisas assim. Mas se você for mandar para fora do país, cara, aí você está bem rascado, que aí complica. Por quê? A gente tem diversos casos de biopirataria, muito, muito, muito mesmo, né? Existe um caso muito clássico, né, que eu conto nas minhas aulas de produtos naturais, tem uma auxílio letiva que a gente ministra aqui, o Satoshi Omura, quando ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, em 2015, né, pela artemisinin, aquela, como que eu esqueci o nome da substância, para elefantíase, mas depois eu lembro. Existe uma história que quando ele trabalhava se eu não me engano, na Lilly, né, lá em Lilly, ele, durante suas férias, viajando por aí, ele levava consigo uma pazinha no bolso para catar uma pasada de solo de onde ele visitava. E numa dessas, ele, jogando golfe nas férias dele lá, numa pasada do solo, conseguiu levar com ele as espécies de Streptomyces que geraram essa substância, e aí, agora, em 2015, ele acabou ganhando o Prêmio Nobel de Medicina pela descoberta dessa substância. Então, tem casos clássicos como esse, né? Tem vários casos, por exemplo, já ouviram falar de cupulate? Cupulate é o quê? É o chocolate produzido a partir do cupuaçu. O cupuaçu é uma fruta da região amazônica que tem um grau de parentesco com o cacau. Então, se produziu, então, o quê? Chocolate a partir do cupuaçu. E aí, os japoneses, alguns anos atrás, vieram até aqui, enquanto não havia restrição da questão da biopirataria, levaram e produziram o tal do cupulate que já era produzido aqui no Brasil, só que patentearam antes, né? Os brasileiros vacilaram e acabou que rolou uma briga judicial e, felizmente, o Brasil conseguiu recuperar essa questão dos direitos aí. Então, o que se faz hoje? Só para responder a tua pergunta, Anderson. Alguns anos, 2, 3 anos atrás, a gente que trabalha com essa abordagem de exploração de organismos, do genoma brasileiro, né? De fungo, planta, nós passamos a ser obrigados a preencher um cadastro de toda a nossa vida profissional, que se chama SIGEM, é o Sistema de Cadastro do Banco Genético Brasileiro. Então, a gente teve ali um período trabalhando no computador para registrar tudo que a gente já publicou, tudo que a gente já coletou, tudo que a gente faz. Justamente para que você tenha o controle, o governo brasileiro tenha o controle dessa questão. No entanto, a gente preencheu isso, né, mas até hoje a gente não teve um feedback. Então, para te falar a verdade, eu não sei se já existe uma restrição. Eu sei que existe a restrição de mandar amostras para fora do país, né? Então, se um estrangeiro vem e leva com ele, tenta levar com ele alguma coisa detectável, aí tem restrições, né? Mas, enfim, os brasileiros em si estão se adequando, né? Cadastrando as amostras, cadastrando os estudos, os trabalhos que foram publicados, tudo isso no patrimônio brasileiro está lá no banco de dados do CIGEM. Entendi. Ô, professor, mas, por exemplo, assim, digamos assim, é proibido mandar amostras para fora, certo? Isso é dentro da legalidade. Mas imagina-se que um brasileiro pegou lá uma determinada amostra lá de um determinado ser vivo lá da Amazônia e passou lá pela floresta e evadiu a divisa e conseguiu sair fora do país e levou para a Europa. Eu consigo depois, igual o senhor falou ali, do chocolate a partir do cupuaçu, eu consigo provar que aquela determinada substância é de origem do Brasil, portanto, a patente seria nossa, no caso? Eu consigo fazer essa expressão? Às vezes você consegue. Por exemplo, existem plantas que só existem no Brasil. Entendi. Né? Plantas que só existem na China, na Colômbia, sei lá. Então, essas plantas que têm essa característica são chamadas de plantas endêmicas. Então, são nativas daqui, não tem em outro lugar. Se a substância foi produzida a partir de uma dessas plantas, fica mais fácil de rastrear. Né? Mas, se for uma substância comum, aí fica super difícil mesmo. Mas uma substância que várias plantas produzem, e aí você tem ali uma planta chamada de pantropical, né, que ela se distribui em todo o globo, em boa parte do globo, fica difícil. Aí entra naquela questão, né?
a patente entra para o método de obtenção ou de preparação, não para a substância em si. Agora, se a substância for de uma planta nativa brasileira, aí você rastreia isso com maior facilidade. Certo, professor. Obrigado pela resposta. Por nada. Mais um questionamento aqui do Gabriel, professor. Ele parabeniza pela apresentação, achou muito interessante, e ele gostaria de saber um pouco mais sobre as aplicações da pesquisa. Aplicações, você fala em termos, deixa eu perguntar para ele, em termos de finalidade biológica, finalidade química, como que é essa questão? Em termos biológicos, beleza. É assim, Gabriel, eu posso te falar uma coisa, eu só faço aquilo que eu gosto, né? Então não dá para sair atirando para todos os lados. Então, os dois modelos biológicos que eu sigo, que eu me dedico, são esses, né? Da leucemia e da fotossíntese. Mas você pode ter vários outros. Por exemplo, você pode ter fazer uso de informações populares da medicina tradicional chinesa, de situações de questões étnicas, né, que envolve etnofarmacologia, né, a questão dos índios, dos quilombolas, que já utilizam diversas plantas para muitas finalidades. Com base em relatos como esse, por exemplo, você pode promover, se tiver autorização, quando você tenta manipular plantas que estão associadas a conhecimento tradicional, aí você enfrenta outra burocracia, porque é conhecimento tradicional, tem que ser preservado, então não pode ser assim difundido de forma frenética, digamos assim. Então você acaba tendo umas autorizações especiais para coletar essa planta. Digamos que você tem lá uma planta em alguma aldeia indígena que tem propriedade vermífuga, digamos assim, que os índios utilizam para combater vermes ou diarreia ou alguma coisa do tipo. Pô, louco, isso é interessante. Então eu vou encontrar formas de acessar essa planta para tentar descobrir como que essas substâncias que essa planta produz estão associadas a essa propriedade biológica. Aí eu preciso ter colaboradores que façam ensaios dessa natureza para que a gente possa, então, ter uma certificação de que a coisa que acontece. Mas é aquela questão, você tem várias possibilidades de trabalho. Então, cada um elege a sua frente de trabalho. Mas por isso que esses metabólitos especializados recebem essa denominação especial, porque você precisa encontrar qual que é a especialidade que cada substância possui. Isso é uma tarefa muito árdua, de anos. Tem gente que estuda uma mesma planta há muitos anos, porque vai encontrando descobertas que vão abrindo a porta para outras. E aí surge uma oportunidade de fazer ensaio, digamos, anti-inflamatório, porque aquela planta X possui propriedades anti-inflamatórias, já previamente conhecidas na literatura. Aí você muda o seu foco, o seu alvo, para direcionar para lá. Então, a aplicabilidade depende muito da oportunidade que você acaba aparecendo na sua frente, né? De um colaborador, de um relato da literatura. Então, vão surgindo chances de trabalho que aí você vai se dedicando ou não. Inicialmente, o que eu gosto de fazer são esses dois, né? Da leucemia e da fotossíntese. Mas vão surgindo, às vezes, oportunidades que você vai usando um plano B, um plano C. Quando você tem a chance de distribuir as substâncias, você distribui. Quando não tem chance, em função da quantidade que é obtida, você tem que ter um alvo previamente definido. Ô, Tiago, nessa sua linha, a Lívia e a outra professora, elas têm aplicações diferentes da sua ou saem mais ou menos no mesmo? Tem. A gente usa as mesmas técnicas, né? No laboratório, porque é universal isso, mas aí cada um tem a sua finalidade biológica. Então a gente vai tendo a oportunidade de colaborar também uma variação de pessoas, né? Atividade antiparasitária, atividade sobre o sistema nervoso central, coisas assim que vão surgindo, a gente vai colaborando com o colaborador do colega, né? Que às vezes surge a chance também. Então cada um tem a finalidade biológica definida, trabalhando com plantas e fungos diferentes,
né? Se bem que a Lívia e eu trabalhamos muito juntos, né? Por razões óbvias, e aí acaba que a gente orienta os alunos um do outro, né? Para ir colaborando e descobrindo as coisas juntos. Tiago, queria que você pudesse falar um pouquinho, tem alguns alunos de graduação aqui, e aqui a discussão não é tão grande de química orgânica no campo de Araras. Explica um pouquinho que existe o PN, químico orgânico sintético, explica, é o pessoal de graduação entender, porque a gente que está na área, beleza, mas vocês que poderia dar um exemplo para eles, como funcionam as áreas, né? Tipo, analítico tem vários, orgânico também. Deu para ir entender a questão da apresentação de experimento com o resultado, para poder fazer sentido a coisa. Eu tentei fazer com que, como eu sabia que teria um público mais heterogêneo, né? Então a ideia foi essa, né? Apresentar a parte experimental para fazer sentido a parte de resultados. Mas é ótimo que você perguntou isso aí, Bruno, porque assim, a área de química orgânica é a grande área, é o guarda-chuva. Assim como a analítica tem o seu guarda-chuva, tem várias sub-áreas dentro desse guarda-chuva, né? Físico-química também, todo mundo hoje em dia tem a sua grande área e vai se encaixando ali nas sub-áreas, né? Então, existem duas sub-áreas, dentre as várias que a química orgânica apresenta. Uma delas é que eu trabalho, produtos naturais, né? E a síntese orgânica. O que os químicos de produtos naturais fazem? Ideia central é essa, né? É ir avançando para purificar esses compostos, descobrir as estruturas químicas desses compostos, identificá-los, e aí, normalmente, o que se faz é isso, né? Associar a descoberta química com a descoberta de uma aplicabilidade biológica. Para quê? Para que a gente possa gerar inspiração. A gente tenta fazer isso. A pesquisa é básica, não é pesquisa tecnológica, não. Apesar de utilizar técnicas instrumentadas e tal, a gente acaba ficando na pesquisa básica, como a grande maioria dos cientistas universitários brasileiros ficam. Daí, os colegas de síntese orgânica preparam substâncias, que nem sempre são produtos naturais. Alguns, sim, se dedicam, né? Dentro da própria síntese orgânica, tem algumas sub-áreas. Né? Aí tem o pessoal que se dedica a preparar substâncias naturais, que são as preparações totais, né? Tem aqueles colegas que trabalham com catálise, tem aqueles colegas que trabalham com biocatálise, tem várias situações. Então, os químicos orgânicos sintéticos preparam substâncias nas bancadas, testando métodos, produzindo totalmente substâncias através de sínteses quirais, por exemplo. Então, a moçada da química orgânica sintética faz isso. Essa é a diferença, né? A gente descobre substâncias importantes, economicamente falando, e os colegas de síntese preparam substâncias através do desenvolvimento de métodos mais viáveis, econômicos, rápidos, para que se chegue a essas substâncias orgânicas. Interessante. Tem mais questões, Paulo, dos alunos? Eu tenho uma dúvida. Geralmente, professor, você falou que teve um problema com relação à resposta in vitro para in vivo, né, em algum determinado momento no começo da apresentação. Isso. Não particularmente nesse ponto, mas de forma geral, é mais com relação à problemática do princípio ativo na resposta da planta, ou se tem algum problema de absorção também da planta, desse princípio ativo na planta. Pode ocorrer outro tipo de impedimento, não só a atuação do princípio ativo. Né? Assim, você fala no fungo? Quando a preparação no fungo, só planta mesmo? Só na planta, só o extrato lá dos flavonoides, se não me engano. Eu acho que você está comentando em relação à minha tentativa de reproduzir os experimentos para obtenção das substâncias e submeter aos ensaios em vivo, né? Isso. Isso, ok. Porque assim, muitas das vezes a gente acha que trabalhar assim certinho, seguindo a metodologia, né, isso pode acontecer em qualquer segmento da química, né? Você vai ter sucesso de reprodução daquilo que você fez anteriormente. Né? Mas quando você trabalha com organismo vivo, essa chance de reprodução ela cai um pouquinho. Por quê? Porque, por exemplo, imagina, se eu coletar uma espécie vegetal hoje, nós estamos na primavera, é isso? E se eu tentar, for lá no inverno, coletar de novo, eu já posso perceber variações no perfil químico. Mas se eu for no verão, eu posso ter outra variabilidade.
No outono, também ter outra. Então, tem muita gente que faz estudos chamados de variação sazonal. Para quê? Para que você consiga acompanhar o perfil químico de uma planta, a evolução desse perfil químico, de modo que você consiga selecionar, por exemplo, a melhor época do ano para que você obtenha um produto natural em específico. Que em determinado momento do ano, dependendo da variação climática, do solo, de todo quanto tipo de fator nessa questão do natural, você consiga então perceber qual é o melhor momento de coleta. E aí você otimiza aquela questão de obtenção de substâncias. Então, um dos fatores que não nos permitem, muitas das vezes, reproduzir os experimentos é esse. E também a mão de cada um. Né? Você errou um pouquinho ali, já mudou a rota e você acaba não encontrando mais os mesmos compostos que haviam sido publicados e relatados anteriormente. Então, são vários fatores. Tá? Então, quando eu tentei reisolar as mesmas substâncias para fazer os ensaios em vivo, o meu aluno, na época, não conseguiu reencontrar. Ou conseguiu reencontrar só que em pequena quantidade, não a ponto da gente voltar e ter uma quantidade ideal para fazer um ensaio em vivo. Quando você faz na escala em vivo, você precisa muito mais. Né? Porque você precisa repetições, você precisa testar sobre diferentes tipos de planta para fazer a seletividade entre uma planta daninha e uma cultura, né? Que é aí que você encontra um modelo, né, de candidato a herbicida. Só que, além disso, tem que se fazer uma série de ensaios de toxicidade. Porque não adianta você matar a planta daninha e aí a gente vai lá comer alguma coisa e já está intoxicado, porque dependendo da dose, até água, até ureia pode ser tóxico, né? Então, dependendo da quantidade que se emprega. Então, o ideal é que você use a menor quantidade possível para ter a efetividade esperada. Então, isso é um limitador também. A gente vai avançando, né? Você percebeu que a gente vai avançando nas escalas, né? In vitro, semi-vivo e vivo. Depois da escala em vivo, aí, cara, já é as companhias de herbicidas que vão tocar. Porque essas avaliações de toxicidade a gente não faz, não. A gente fica só na escala em vivo, percebe que é interessante, opa, aqui gera talvez um processo de patente, alguma coisa do tipo, para que você consiga tornar viável esse produto aí. Entendi. Não, a questão da sazonalidade é crucial. No meu mestrado, em laboratório, eu só consegui reproduzir uma síntese no verão. Então, tá vendo? deu certo no verão. Tem um monte de coisa. Lá em Curitiba, então, eu não sei o que aconteceu. Na friaca, né? Na friaca, daí só no verão. Então, eu consegui no começo do ano e só no começo do outro ano que eu acertei a mão para finalizar o mestrado. Não, aí não é culpa do operador, né? É culpa da condição mesmo, né? Climática e tal. Eu fiz umas 15 vezes, não é possível. Eu tenho um colega que, lá em São Carlos mesmo, durante o doutorado, trabalhava com biossíntese, né? Ele tentava reproduzir os experimentos de um outro aluno que tinha defendido já, para dar continuidade no projeto. Ele só conseguia trabalhar de madrugada, porque era um momento ótimo enzimático que ele percebia que a planta trabalhava para produzir determinado tipo de substância. Então, além disso, tem que encontrar o momento correto, né, para que você saque e conheça a planta e dê o pulo do gato para descobrir o que você quer. Detalhezinhos, mas influenciam. Entrando nesse assunto, eu só queria que você falasse quanto tempo demora um trabalho seu, porque eu falo, o de analítica são tiro curto, e o de PN não são tiros curtos. Eu gostaria muito que fosse tiro curto também, cara. Muito, 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 muito. Que assim, depende muito, Bruno, assim, se você quer publicar numa revista de qualidade, né, aí demora mesmo, né? Você tem que ter ali a paciência, colaborar, né, fazendo abordagens diferenciadas e tal, para que a gente possa ter condições de rapidamente não, né, com qualidade chegar naquilo que a gente pretende. Mas se não for nada tão importante assim, você consegue fazer. Né? Eu tive alunos de TCC que geraram publicação, né? Então o tiro é mais curto, né? Também ali, um ano, dá para ter resultados legais assim, mas depende muito da dedicação. Hoje em dia ninguém mais tem tanto tempo para estar no laboratório, né? Os graduandos têm uma vida acadêmica muito puxada e acaba que
não dá conta, né, de ter ali. Normalmente a gente tem ali 2 alunos trabalhando juntos para que a gente possa acelerar isso daí, né? Não que vão fazer exatamente a mesma coisa, mas dá uma bifurcada nos projetos e você consegue, no final, afunilar e ver o que vai dar. Então, o tempo de dedicação é ali mesmo, realmente não é fácil, não. É 1 aninho, no mínimo, para que a gente possa ter condições de ter um indicativo, uma perspectiva boa de publicação. Então, de fato, é sofrido, porque tem essa questão, também tem a outra, que é a quantidade de material que é obtida. Então, muita gente precisa voltar atrás para tentar isolar mais, e até para identificar, às vezes, é difícil. A gente isola ali 1 miligrama da substância, parte de 2, 3 quilos de material vegetal e isola 1 miligrama de um composto que tem uma propriedade biológica legal. Então, isso até dificulta a identificação das substâncias. Porque você, por mais que você tenha equipamentos de RMN poderosos, né, para identificar esses compostos, a sensibilidade não é o suficiente ainda para ter um bom experimento. Então, você acaba demandando muito tempo de máquina para ter uma resposta no RMN que vai te permitir identificar esses compostos. E sem identificar os compostos, você não faz nada em termos de biológico. Não adianta tentar arriscar e trabalhar com a identificação putativa. Então, você acaba tendo realmente que purificar e submeter ali. Os equipamentos, só para finalizar também minha pergunta, geralmente é ressonância, HPLC e massas, né, que vocês trabalham basicamente, né? Para purificação, praticamente tudo de cromatografia, tudo mesmo, desde a cromatografia de placa, que todo mundo tem acesso nas aulas práticas, né, tanto na escala analítica como preparativa, né, até chegar na cromatografia líquida acoplada ao espectro de massas, né, que aí você associa as duas coisas, que é muito importante associar, e para identificação são as espectroscópicas, né, que é o RMN, infravermelho, ultravioleta, tudo ferramenta analítica. Então, a gente, como eu falo, a gente também um pouco de analítico. Apesar de eu patinar muito nas contas lá de concentração, a gente sim um pouco de analítico também, né, por utilizar ferramentas analíticas. Né? Legal. Mais alguma pergunta? Alguém aqui tem? Se a professora Jane tem alguma coisa para falar também? Professor Tiago? Oi, Marcos. Tudo bem? Ô, Marcos aí, cara. Ligando a câmera aqui. É o Marcos da Unifesp, né? Tudo jóia, professor? Tudo bom, que bom te ver. Igualmente, parabéns pela apresentação, pelo trabalho, né? Tive a oportunidade de ter aula de Química Orgânica com você na Unifesp, e muito legal, né, te encontrá-lo e matar saudades das suas aulas. Que bom saber se estava aí não, meu. Tô aqui em Sorocaba agora, professor. Você tá aí? Isso. No mestrado? Mestrado aqui na UFSCar de Sorocaba. Bom, parabéns, bom saber, cara. Legal, professor. Abração para você e para todos lá. De Química Orgânica. Da primeira turma na Unifesp, cara. Que legal. Que bacana. Isso é bacana. Prazer, cara. Um abração. Prazer, meu professor. Legal, gente. Eu agradeço aí todo mundo. A Brenda falou, a Aline, obrigado. O pessoal da graduação assistiu, o pessoal ficou até o final. Achei interessante que eles estão aqui tentando aprender um pouco mais de química orgânica com o nosso amigo Tiago. Isso é excelente. A palestra foi interessante. Ainda mais para conhecimento, foi muito interessante, bem explicativa. Obrigado. Tiago, parabéns, professor Tiago, parabéns pela apresentação, muito interessante a pesquisa, as áreas de aplicações, é muito interessante. Obrigado, Marcelo. Obrigado, pessoal. Então, vou passar, a Jane queria falar alguma coisa, e já vou entrar na parte final aqui para fechar. Sim. Não, eu gostaria de agradecer ao Tiago aí pela apresentação e também pela didática da sua apresentação, foi muito interessante, né? Até para as pessoas que não conheciam a área, eu gostei muito né, de acompanhar assim as suas pesquisas. E, Tiago, eu me lembrei de uma coisa também, quando você falou do cupulate, teve também uma tentativa, acho que de solicitação por uma empresa japonesa de patentear o açaí. Não teve uma história assim também? Você lembra? Eles conseguiram? Obrigado, Joane, pelas palavras aí. Isso aí me revolta bastante, né? Como sou lá do Pará. Do Pará. Então. Roubar o produto, nossa senhora, o paraense é muito bairrista.
O açaí ainda. Mas tá certo. Quando a gente vê um negócio, alguém mexendo no açaí, colocando morango, colocando granola, colocando leite, colocando banana, já me dá um desespero. E aí, ainda mais os caras querendo roubar a questão do açaí, é muita cara de pau, sinceramente. Mas, enfim, eu não lembro agora se essa história já foi resolvida, mas eu acho que já. Né? Porque não há a menor condição do japonês vir aqui e querer levar esse patrimônio da região amazônica. Nossa, aí mais é louco aí. Pois é, eu me lembro dessa história, mas depois eu não fiquei mais sabendo se eles conseguiram ou não. Já. Tem vários anos. Mas eu acho que já resolveu, sim. Acho que foi na mesma leva do Cupulate. Ah, sim, certo. Teve também da Andiroba, mas daí acho que da Andiroba eles conseguiram, porque eles fizeram uma formulação e não tentaram patrocinar, patentear a metodologia, enfim. A formulação pode. A formulação. E o curioso é que várias vezes essas histórias aí tem algumas empresas japonesas né, tentando patentear. Eu não sei. São muito ligeiros. É isso? Ah, sim. Talvez porque eles não tenham, talvez, uma diversidade, uma biodiversidade muito grande lá. Eu não sei qual o motivo. Eu acho que, na verdade, o brasileiro que é tonto mesmo. O brasileiro acaba tendo as duas coisas. O brasileiro fica vacilando e os estrangeiros são muito ligeiros. Tipo assim, então você vê que, por exemplo, o caso do açaí. O açaí ele ganhou proporção nacional muito faz muito tempo. Né? Foi o açaí. O Japão conseguiu patentear o açaí em 2003, mas o Brasil foi reaver a patente somente em 2007. Então demora isso daí. Então, olha só, para você ver. A proporção nacional que o açaí ganhou foi nessa época aí. No começo dos anos 2000, 2010, lá. Porque antes era um produto muito local. Então, o povo paraense toma praticamente diariamente o açaí. Então, como ganhou proporção nacional e acabou despertando também a questão da exportação, né? Você já encontra o açaí ali para fora do país. Quando eu passei o período na Dinamarca, lá, eu via açaí no mercado, né, congelado lá. O pessoal já consome, já é muito famoso, né? Porque tem a lenda, né, de que o açaí é energético, mas tomem cuidado com isso, porque dá uma soneira. É energético para quem toma com granola, com morango, com banana, e dá aquele up, mas vai tomar ele in natura, sem nada, só ali com açúcar ou uma farinha. Então dá um sono, dá uma canseira depois do almoço. Então tem que ter cuidado com isso daí. Então os gringos ficam de olho nessas coisas, né? Produto in natura que tem propriedades dessas aí de dar um up, né, aí na moçada e ainda dar sustância, claro que vai despertar o interesse, né? Então, mas que bom que a Maristela falou aí que já recuperou em 2007 aí a questão da patente. Legal. Mais alguma questão, gente? Não? Então, acho que eu vou encerrar aqui. Agradeço a presença de todos, a oportunidade aí de conseguir conduzir com o Paulo e a Jane a palestra. Eu agradeço a presença, acho que foi bem proveitoso esse bate-papo também depois da palestra, muito bom, então aprendizado, quebra um pouco. Como eu falei, né? O pessoal participa mais. Acaba dando a chance de se desinibir, né? E colocar alguma questão, algum comentário para fora, que eu acho que vai acabar ficando, né? Tomara que fique aí essa questão de seminários online. Também acho. Porque, de fato, as pessoas precisam, né, ter a chance de conhecer um pouco mais isso daí. Conhece os outros grupos de pesquisa, outras linhas de trabalho, sem sair de casa, né? Isso é um custo quase zero, só energia elétrica que paga isso. Eu acho que interesse em novas áreas, né, Bruno? Porque verdade, Marcela, isso que é interessante, vocês verem que existem outras áreas de materiais, de química, não é só aquilo que está ali. Não é só aquilo que a gente vê, tem outras áreas, outras aplicações. Aí em áreas, o campus é majoritariamente de agrárias, né? Então, essa questão dos herbicidas já foi um pouco mais para o lado do campo de Araras aí. Não, mas é bem diferente do que eles fazem aqui. É que eles fazem muito a partir do melhoramento genético de cana, algum faz com aumento de cultivo, mas não cai muito nessa área, não tem. Defensivos agrícolas, não. Legal. Gente, então vou encerrar, agradeço mais uma vez. Pessoal, semana que vem a gente continua com a disciplina. O Paulo, quem que é o próximo?
O próximo, eu acredito que seja o professor Oswaldo, mas eu vou confirmar, daí eu mando. A gente vai confirmar, a gente vai fazer a divulgação. E semana que vem a gente volta também com mais uma palestra. A gente vai fazer de novo divulgação, assim, nas próximas semanas temos várias palestras. Tem uma professora da Bahia também de metabolômica, tem o professor Oswaldo Chu, né, que todo mundo aqui, pelo menos a maior parte do pessoal, do professor Aldo, que foi presidente da SBQ, a gente também já conseguiu, vai ser uma palestra sobre nanomateriais, vai ser bem legal. Gente, então agradeço e encerramos aqui a aula, então, bom descanso, bom final de semana para todos. Tiago, obrigado de novo. Prazer. Eu que agradeço. Muito obrigada também ao Bruno, ao Tiago, ao Paulo e a todos aí pela presença. Parabéns aí, Tiago, pelo trabalho. Muito Obrigadão. Interessante mesmo. Muito lindo o trabalho. Muito obrigada. Tchau, gente. Obrigado. Um abraço. Tchau, bom descanso. Obrigadão. Tchau, obrigada.